O estudo de hoje, continuando com o tema de pós-modernidade, é conexões pós-modernas. Que palavra é essa, Rodrigo? Conexões pós-modernas, que coisa difícil é essa? Gente, a gente está falando isso aqui, ó. Conexões pós-modernas é sobre isso aqui. Primeiramente, eu queria deixar um ponto aqui. Eu ouço muito dizer que assim, algumas pessoas dizem assim: que a tecnologia é algo do maligno, redes sociais são coisas do maligno. Eu particularmente, eu acho que uma pessoa que fala isso é uma opinião muito simplista. Eu acho que uma pessoa que fala algo assim é uma pessoa que tem um pouco de ignorância. Porque convenhamos, a internet, a rede social hoje, a tecnologia em si, é um lugar que é uma fonte que sim, tem água suja, tem coisa que não presta, mas é um lugar que tem fonte de água limpa também. As redes sociais, a internet em si é um lugar que tem fonte de água limpa e também tem fonte de água suja. O que vai depender? Vai depender do que você pesquisa, vai depender do que você está buscando, o que você anda vendo. Então tem a ver mais com isso. Eu penso dessa seguinte forma, e assim, a Bíblia, ela não demoniza ferramentas. A Bíblia, ela está preocupada com o quê? Com o coração do homem. Qual que é o problema? O problema está no coração do homem. Qual que é a intenção do coração do homem? Ela não demoniza ferramentas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tiro daqui uma faca. Acabei de tirar uma faca. Vou preparar para a gente um churrasco aqui, ó. Uma costela no molho barbecue para nós. Outra pessoa em outro lugar tirou uma faca. E com essa mesma faca, ela esfaqueou um monte de gente. A pergunta que eu faço: o problema está na faca ou na intenção do coração? O problema é o coração do homem. Quer dizer, Rodrigo, que a faca não tem problema? Qual que é o problema então da faca? O problema da faca é o seguinte: a faca sendo usada de forma errada vira uma arma. Qualquer coisa usada de forma errada vira uma arma. Açúcar usado de forma errada vira uma arma. A verdade é essa. Então o problema não é tanto a ferramenta, mas mais o coração do homem, a intenção. Aí você fala assim para mim: quer dizer então, Rodrigo, que não tem problema nenhum com a tecnologia? Não tem problema nenhum em assim, acessar a rede social? Não tem problema nenhum. Sabe qual que é o grande problema mesmo, meu amigo? O problema não é a tecnologia. O problema é que seu espiritual está fraco. A verdade é essa. Não tem muito a ver com tecnologia. A gente vive num momento de excesso de informação e pouco relacionamento e nada de profundidade. O problema não é a tecnologia, o problema não é a rede social, o problema é seu espiritual que está fraco. O problema é que você não entra dentro de um quarto, você não ora. O problema é que você não jejua.
uma pessoa que não acessa a rede social, eu escuto louvores, eu posto versículos nos stories. E daí? Deus não te chamou para isso. Deus criou o homem com qual objetivo? Deus criou o homem para se relacionar com Ele. Deus não te chamou para ficar postando coisas. Deus quer que você se relacione com Ele. Então, vai para o seu quarto, fecha a sua porta, dobra o seu joelho, pede perdão pelos seus pecados, agradece pelo seu dia, se relaciona. Deus busca relacionamento. A gente vive num momento de excesso de informação, pouco relacionamento, nada de profundidade. O problema não é a tecnologia não, cara. O problema é o espiritual, o lado espiritual que está fraco. A verdade é essa. Quer dizer então, Rodrigo, eu não tenho nenhum problema com isso aqui, não tenho nenhum problema com a internet, eu tenho... Opa, peraí. Não vamos ser radical. Tem problema sim. Que problema que tem? Antes eu preciso explicar para vocês uma coisa. O mundo espiritual, ele existe. E ele é tão real quanto este mundo que nós vivemos aqui. O pastor Luiz Hermínio costuma dizer que nós vivemos numa casa que é uma casa de 2 andares, como se fosse um sobrado. O primeiro andar é este plano terreno aqui, e o andar de cima é o plano espiritual, que ele é totalmente conectado com este plano aqui. O mundo espiritual, ele é real, meus irmãos. Tem lugar que você entra, bar, qualquer outro lugar, que você sente uma energia pesada. Você sente o seu ombro pesado. Você fala, nossa, o lugar aqui está pesado. Tem casas que você entra, que você sente algo ruim. Tem lugares que você vai que você parece que você fica mais cansado, parece que você está com peso. Isto é o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele realmente existe, ele é tão real quanto o nosso mundo. E como funciona esse mundo espiritual? Esse mundo espiritual que está sobre nós aqui, ele é dividido em 2 partes: o reino de luz e o reino de trevas. O reino de trevas, tem pessoas que imaginam, porque Satanás está no inferno. Não existe inferno ainda, meus amigos. O inferno não foi inaugurado ainda. Satanás, junto com os demônios, ele habita nas mansões celestiais. Ele está aqui, neste plano. É isso que nós temos que pôr em mente. O mundo da luz e das trevas, ele funciona nesse plano aqui. Ele tem influência nesse plano aqui. O que às vezes nós não sabemos, ou sabemos e esquecemos, é que, da mesma forma que o reino de luz é organizado, o reino das trevas também. Os demônios são organizadíssimos. De um lado funcionam as trevas, de outro a luz. Rodrigo, o que é um demônio? O que é um demônio? Um demônio é um anjo fora do lugar. Já parou para pensar nisso? Um demônio é um anjo fora do lugar. Ele era um anjo, se rebelou, decidiu sair fora, caiu e agora está aqui, neste plano. É um anjo fora do lugar. E o que às vezes a gente não pensa, mas os anjos existem uma ordem, existe hierarquia.
No mundo espiritual existe hierarquia. Assim como nos anjos, quando a gente vê os anjos lá, por exemplo, existem das categorias de anjos, vou ser bem breve aqui, existem os serafins, existem os querubins, existem os tronos, os domínios, os poderes, os principados e as potestades. É por isso que existe aquela música do Gabriel Guedes, né? Os tronos e domínios, governos e poderes, seu nome. Quando ele fala tronos e domínios, são em hierarquia de anjos. Os serafins são os anjos que eles ficam do lado de Deus. Eles possuem 6 asas, 2 asas aqui nos olhos, 2 aqui e 2 nos pés. E essas asas dos olhos ficam fechadas, porque eles não podem ver a glória de Deus. E eles ficam a todo momento falando um para o outro: Kadosh, Kadosh, Santo, Santo. Abaixo dos serafins vem os querubins. Abaixo dos querubins vem os tronos, que ficam responsáveis por guiar, como se fossem as rodas do trono. Depois vem os poderes, depois vem os domínios, depois vem os principados, depois vem as potestades. Sendo que esta categoria de anjos, principados e potestades, eles atuam totalmente nesse plano aqui. Eles atuam nesse nosso plano terrestre aqui. Eu estou explicando para vocês o mundo espiritual, dando uma breve pincelada aqui para a gente chegar no ponto que eu quero chegar. Principados e potestades, eles atuam aqui no nosso plano. E é o seguinte: como que o mundo espiritual funciona? Como o mundo espiritual ele se conecta com o nosso mundo? O mundo espiritual se conecta com o nosso mundo através de portas. São necessárias portas. Assim como na nossa própria vida, no nosso próprio plano, nós nos conectamos através de portas. Vocês já pararam para pensar nisso? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui, o Vandinho. Vandinho, para você vir para cá para a igreja hoje, o que você fez? Você passou pela porta do banheiro, tomou banho, saiu da porta do banheiro, entrou na porta do quarto, se arrumou, saiu, passou pela porta da sala, entrou na porta do carro, saiu pela porta da garagem, chegou aqui, saiu da porta do carro, passou pela porta da igreja e está aqui. Da sua casa até aqui foram conexões de portas. Da mesma forma que nós se conectamos através de portas, o mundo espiritual também se conecta através de portas. E existe sempre uma batalha espiritual. Sempre no espiritual está sempre uma batalha de anjos e demônios. Você como cristão, você quando está na rua, em qualquer lugar que você esteja, até mesmo neste exato momento você não percebe, mas está havendo uma batalha espiritual atrás de você entre anjos e demônios. E todos estão brigando para ter quem? Você. A todo momento existe essa batalha. O que às vezes nós não entendemos é que é o seguinte: os anjos, eles que guardam a nossa vida, eles que são responsáveis por passar a segurança para nós, nos dar o livramento. É isso que às vezes não entendemos. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos quem? O Espírito Santo.
certo? Só que quando você recebe o Espírito Santo, automaticamente você tem ao seu redor, no mínimo, 2 anjos. Os anjos, eles são responsáveis pela sua segurança. O Espírito Santo, ele é responsável por te consolar, por te direcionar. Agora, quem é responsável pelo livramento? São os anjos. Aonde está escrito isso aí? Aonde que diz isso aí? Existem diversas passagens. No Salmo 91, por exemplo, está lá: Ele dará ordem aos seus anjos para que te protejam. Alguém está com a Bíblia aí? Possa? Abra para mim aí rapidinho em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Uma pergunta. O que está dizendo aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 14? Que os anjos, eles são ministradores e eles são responsáveis por nos ajudar, nos guardar. Então, quando que você anda na rua e de repente você vai atravessar, o carro vem, você do nada você puxa para trás, aquilo ali são anjos te guardando. O mundo espiritual, ele funciona assim. Quanto mais você ora, mais anjos tem ao seu redor. Qual que é o grande detalhe? O problema é que quando você está prestes a fazer alguma coisa grande no mundo espiritual, quando você está prestes a mover o mundo espiritual, há um mover no mundo espiritual. E aí o que ocorre? Aparecem mais potestades para vir para cima de você tentando impedir. Você quer ver um exemplo? Quando está próximo do redenção, vocês já perceberam o que acontece com vocês? Isso é uma batalha espiritual, é algo tentando impedir vocês. Por quê? Porque vocês precisam entender o seguinte: uma pessoa mundana, um demônio, ele vê uma pessoa mundana, ele não está nem aí, ele ri, porque é um cavalo, é um escravo. Agora você não, você é um cristão. Um demônio te vê como uma ameaça. Você é uma ameaça. Vocês querem um exemplo? Tem uma passagem muito interessante na Bíblia, que está em 1 Reis capítulo 6, que mostra um pouco sobre a visão dos anjos. Conta a história o seguinte: havia o rei da Síria, e este rei da Síria estava querendo pegar o exército de Israel, querendo pegar o povo de Israel. Então o rei da Síria faz o seguinte: descobre que o povo de Israel está passando por determinado lugar. O rei da Síria faz o seguinte: vai lá, o exército acampa ali, quando eles passarem, vocês pegam eles. O que acontece? O exército da Síria foi e acampou ali. O povo de Israel foi, parou, e antes de ir para lá, foi e deu uma volta. Aí o rei ficou sem entender: meu Deus, por que eles fizeram isso? Aí foi, descobriu que o povo de Israel estava passando em outro canto, foi lá e acampou ali na frente. O que aconteceu? O exército de Israel foi e deu a volta. Isso aconteceu diversas vezes. O rei da Síria chegou e falou: não é possível, eu coloco o meu exército ali acampado ali, é para eles passarem, eles vão dar uma volta. O rei da Síria foi, chamou, convocou todos os generais e falou assim: é o seguinte, tem um fofoqueiro aqui, tem um cagueta aqui, porque toda vez que o povo de Israel está passando, eu coloco o exército ali, eles descobrem o que está acontecendo e mudam o lugar. Tem um fofoqueiro aqui, tem um cagueta e vai morrer. Os generais falam assim: meu rei,
Ninguém está aguentando. Acontece que eles têm um profeta, e esse profeta chama Eliseu. E esse cara, ele sabe até mesmo que o Senhor fala no seu quarto. E ele descobre as coisas porque Deus revela para ele. É ele que está fazendo isso. O rei da Síria vai falar: onde está esse cara? Vamos lá que eu vou matar ele agora. O rei da Síria vai, monta o exército e vai atrás do Eliseu. Ele descobre que o Eliseu está na casinha lá em cima. É engraçado que estava Eliseu e estava o ajudante de Eliseu. Os dois estavam lá acampados juntos. E o que ocorre? O exército da Síria chega e o ajudante do Eliseu, do profeta Eliseu, chamava-se Geazi. E ele era um cara que não era convertido. Quando ele acorda de manhãzinha, ele vê o exército da Síria inteira ali. Oh, meu Deus, vamos morrer. Ele acorda Eliseu assim, ó, deu ruim, vamos morrer. Eliseu acorda e olha, 400 soldados da Síria. Ele olha e fala assim: não tem problema não. Geazi fala: você está doido? Eliseu fala assim: Senhor, abra os olhos espirituais dele. Neste momento, Deus abre os olhos espirituais de Geazi. Geazi olha de novo para os soldados e olha atrás um exército de anjos, 5 vezes maior. Fala: nossa. E Eliseu fala: quer ver? Quer melhor ainda? Saiu e falou assim: pelo nome do Senhor, que todos fiquem cegos. E todos se cegaram. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que o mundo espiritual realmente existe. E ele se conecta por portas. É isso que nós precisamos entender. E qual que é o grande problema disso aí? Que é o risco de nós cairmos. Existe alguma passagem bíblica que possa mostrar um pouco para a gente sobre isso aí? Tem sim. Em Números 15, 13, eu gostaria de passar essa passagem aqui que me veio em mente, porque ele faz uma assimilação muito interessante do que eu quero passar para vocês aqui agora. O que acontece? Em Números 15, 13, diz o seguinte: o povo estava com Moisés, e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis após o vosso coração, nem após vossos olhos, os quais andais se prostituindo, para que vos lembreis de todos os mandamentos e cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Deixa eu falar um negócio para vocês. O que ocorreu ali? Ocorreu que o povo de Israel estava começando a fazer algo que a gente chama de transgressão. O que é transgressão? Transgressão é a mesma coisa que quando você sabe que é pecado, mas mesmo assim você faz. E Deus faz o seguinte: para que vocês se lembrem dos mandamentos e evitem pecar, façam o seguinte: coloquem na borda das suas vestes franjas, para que vocês se lembrem dos meus mandamentos. Veja bem, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Deus, Ele não pede para que o povo coloque franjas aqui por estética. É porque é o seguinte: Ele sabe que o homem, o povo em si, mesmo sabendo o que é certo se fazer, se distrai fácil. A gente é assim. Você sabe que você tem que orar, você sabe o caminho que você tem que fazer, você sabe as coisas certas que você tem que fazer, mas o que acontece?
você se distrai fácil. Você se distrai fácil no trabalho. Você se distrai fácil com a viagem, com qualquer coisa. Isso é do ser humano. Às vezes você sabe o que tem que fazer. Você sabe o risco que você corre. Você sabe as coisas certas que você deve fazer. Você sabe o que você não se deve fazer. Mas às vezes você se distrai e faz. Eu vi uma frase uma vez que diz o seguinte: o homem, ele não cai, a gente não cai. O homem, ele não cai, o homem, ele vai caindo. Você começa a fazer um pequeno detalhe ali, aí se distrai ali, você não percebe, mas você está caindo. Ninguém cai de uma vez só. Nossa, você viu fulano ali? Do nada ele pecou, fez uma doideira. Não, meu amigo, aquilo ali é um processo. As pessoas não caem assim dessa forma. Deus sabe que o ser humano ele tem tendência a se distrair. Então ele pede para se colocar uma franja aqui. Eu gosto dessa passagem porque essa franja, apesar de não ser muito usada, nós podemos aprender muito com essa franja. Essa franja, para quem não sabe, era isso aqui, ó. E aqui ficavam-se as franjas. Franjas é como se fossem umas tranças. E ela tinha que ficar nos cantos disso aqui. Agora veja bem. Ó, isso aqui são as franjas. Acontece que é o seguinte: Deus pedia para o seu povo usar uma coisa por cima, que é chamado de talit. E nesse talit tinha que haver as franjas. Nós não conhecemos como nome de talit, nós conhecemos como nome de manto. Ele anda com o seu manto. E nos cantos, na orla é canto quer dizer orla. É por isso que a gente fala, olha a orla da praia, o canto da praia. No canto do manto, das vestes do talit, tinha que vir estas franjas aqui. Então todo o povo de Israel usava este manto, e no canto essas franjas, inclusive Jesus, porque Jesus também era um rabino. Como ele seguia a Torá, ele era ungido, ele tinha frequentado o Beit Midrash, o Beit Shefer, o Beit Talmud. Por esse motivo ele também tinha que seguir. E Jesus usava o manto. O que era interessante naquela época? Que os judeus, existia uma classe chamada fariseus. E os fariseus, eles eram os religiosos da época. E eles gostavam de usar esse manto grandão. Eles gostavam de usar as franjas bem enormes assim. E eles diziam que é o seguinte: havia-se uma crença naquela época que quando uma pessoa era muito santificada, um religioso era muito santificado, se qualquer pessoa chegasse e tocasse na orla daquele manto, era curada. Então os religiosos, eles gostavam de andar com o manto, sabe, com o talit assim, esticadão. Eles gostavam de orar em público. Havia-se essa crença. Jesus também andava assim. Jesus também andava com este manto. E uma das passagens que a gente conhece é quando Jesus está caminhando e aparece uma mulher chamada uma mulher do fluxo de sangue, e ela diz assim: se eu somente tocar na orla de seu manto, eu serei curada. Ela não fala isso à toa, ela não inventa isso. Ela descobre que há um homem que pode fazer coisas, que é chamado de ungido, Mashiach.
E ela fala assim: talvez esse homem seja santo. E ela se lembra de uma crença. A crença é que se o homem é santo, talvez se eu tocar somente na ponta dessas vestes eu possa ser curada. Ela se lembra disso. E isso realmente é verdade. Quando você pega em Lucas, eu esqueci a passagem agora, que diz que quando Jesus passava nas cidades, as pessoas só de tocar em seu manto já eram curadas. Então isso aqui era comum, mas o que eu quero dizer? Eu quero que a gente se foque nisso aqui. Essa franja, era comum as pessoas da época usarem um talit, e no final do talit as franjas. Essas franjas eram para você se lembrar dos mandamentos. É uma lembrança. Assim como nós andamos com a Bíblia, para se lembrar, porque a gente tem uma tendência muito de se distrair. Veja bem, aqui é o talit, e aqui é a franja. O interessante é que essa franja aqui, ela se chama tzitzit. Mas o que eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês prestem atenção nessa franja, porque essa franja, ela explica muito para nós. Essa franja, ela não era uma simples franja. Ela era uma franja que é o seguinte: ela era feita por 4 linhas. Está vendo essas pontinhas aqui? São nós. E essas 4 linhas se dividiam e viravam 8 pontas. Essa franja tem um significado. E ela tinha que ficar nos 4 cantos do manto. Agora veja bem, o que ela contém? 5 nós e 8 pontas. E seu nome é tzitzit. No hebraico não existe números. Tudo é alfanumérico. Se eu quero falar o número 6, eu falo a letra var. Tzitzit dá o número 600. 600 com mais 5 com mais 8 vai dar no número 613. O que é o 613? É o tanto de mandamentos que as pessoas tinham que seguir. Quantas leis Deus deu para o homem? 613 leis. Não é só aquelas 10. Ele deu aquelas 10 no decorrer de Números, Deuteronômio, Levíticos. Ele dá mais outras leis. Ao total, 613 leis. Mas agora o que é interessante aqui? O que representam esses 5 nós aqui? Esses 5 nós representam a palavra do Senhor. Os 5 primeiros livros, chamados de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Juízes e Deuteronômio. Eu coloquei em ordem aqui, mas são esses os primeiros 5 livros, o Pentateuco. E essas 8 linhas aqui significa as 8 portas de contaminação do qual o homem entra em pecado. O pecado do homem entra por 8 portas de contaminação. Quais são essas portas de contaminação? A primeira porta, o olho. O que você vê, o que você deseja. Qual que é a segunda porta? O ouvido. O que você ouve? O que você escuta? O que te atrai? Qual que é a terceira porta? O olfato, o cheiro que lhe agrada. Qual que é a quarta porta? A boca, o que você fala. Qual que é a quinta porta? O coração, o que você sente. Qual que é a sexta porta? As mãos. O que você anda fazendo? Qual que é a sua obra? Qual que é a sétima porta? O genital. Qual que é a oitava porta? Os pés. Para onde você anda? Para onde você anda andando? Essas são as portas de contaminação. Então ele diz que todas as portas de contaminação têm que estar com um nó baseado
na palavra de Deus, e essas 5 nós representam os 5 dedos, que é a mão de Deus prendendo você. Você quer ver um exemplo como isso afeta? Você entra aqui no Instagram, automaticamente você vê algo que você deseja, seu olho desejou, o que acontece? Seu coração se acende, automaticamente o genital ativa, e automaticamente seus pés vão cometer o adultério. Olha como uma porta se conecta à outra. Quer ver outra forma de conexão? Você está ouvindo uma conversa no WhatsApp, você ouve um áudio, o seu ouvido entrou pela porta da audição. O que acontece? Foi para o coração, segunda porta. O seu coração se enche de raiva. Você vai com os seus pés tirar satisfação e arrumar uma briga. Olha como as portas se conectam e te contamina, e você não percebe. Deus não faz isso por acaso. Agora olha que interessante. Este tzit aqui, ele tinha que ser colocado nos 4 cantos da veste. 3, Rodrigo? Não. 2, Rodrigo? Não. 4. Por que 4? Porque 4 é os níveis de um homem. Todas as pessoas são divididas em 4 níveis. Vandinho, por favor, levante aqui, por favor. Aqui está o Vandinho. Não existe um Vandinho. Existe 4 pessoas no só. 4 níveis. Por quê? Porque para Deus tudo é 4. 4 é o símbolo de criação. É o símbolo de ciclo. O mundo tem 4 cantos, 4 estações do ano: verão, inverno, outono, primavera. Quando você nasceu, quando a mulher está grávida, quanto tempo leva para um bebê nascer? 40 semanas. Olha o 4 de novo. Então, o homem é dividido em 4 níveis. O primeiro nível é o nível físico. Eu estou vendo ele, aparência. Tem gente que conhece só um Vandinho de vista. Eu conheço só de vista, eu conheço no primeiro nível. Qual que é o segundo nível? O segundo nível é o nível emocional, é o que ele sente, as tristezas, as alegrias. É por que ele chora, por que ele sente afeto. Eu talvez não conheça esse nível dele, mas quem é mais próximo conhece. Qual que é o terceiro nível? O terceiro nível é o nível intelectual. É o que ele sabe, é o que ele entende, é o conhecimento dele. E o quarto nível, é chamado de espiritual. Então, há pessoas que vão se conectar com determinados níveis dele. Vai ter gente que vai se conectar com o Vandinho pelo físico. Vai ter gente que vai se conectar com ele pelo emocional, ou pelo intelectual, ou pelo espiritual. É por isso que às vezes as pessoas dizem assim: nossa, eu achava um menino atraente, mas quando eu comecei a sair com ele, vi que ele era um babaca. Por quê? Porque quando você conhece o segundo nível, ou o terceiro, ou o quarto, perde o encanto. Então uma pessoa, muito obrigado. Todo mundo tem esses 4 níveis. Deus quer dizer o quê? Que a lei, saber sobre isso, tem que estar nos seus 4 níveis. Você tem que permanecer com a palavra de Deus no seu nível físico, tem que permanecer no seu nível emocional, tem que permanecer no seu nível intelectual e nível espiritual. Agora olha que interessante. Eu falei que tem 8 pontas ali, né? É por isso que ali sai 4 linhas. As 4 linhas são os 4 níveis.
as 4 linhas, os 4 níveis do ser humano tem que estar com os nós de Deus, baseado na palavra, nas 4 pontas do talent. Olha que interessante, 8 pontas. Se nós pegarmos e fazer 8, 8, 8 e 8, 8 vezes 4, 32. 32 tem um significado no hebraico, porque no hebraico, eu acabei de te dizer, não existem números, são usados letras. 32 dá Talmud Bet. O que significa 32 no hebraico? Significa coração. Você deve pegar as leis, a palavra de Deus, e levar para o coração. Você precisa decorar. Olha o que ninguém nunca prestou atenção. Quando eu falo uma coisa para você, você sabe, ô Vandinho, você sabe uma coisa, você sabe, você estudou, você sabe, decora, né? Decora. Ele decorou, ele sabe algo, ele decora. O que significa decora? Quando eu estudo algo, eu tenho que ler. Eu li. Mas quando eu decoro, eu falo daqui. Eu decorei. Ele está falando decora. Decora. Decora o quê? Coração. Ele decorou, ele levou o coração. Decorar significa levar para o coração. No inglês eles falam by heart. Ah, você toca de cabeça? Você toca decora? Ah, they play by heart. Você toca decora. Quando você canta, você usa a letra, beleza? Mas quando você canta decora, a letra está aqui no coração. Deus pega as leis, as portas, e manda você levar para o coração. Por que a gente tem que se lembrar? Por um simples motivo. Isso aqui, para você se distrair e você se contaminar por uma porta, é muito fácil. É muito fácil. Eu sou uma pessoa que assim, eu gosto muito de ver as redes sociais. Mas assim, eu não tento me bitolar, eu tento fazer outras coisas. Quando que eu vejo que isso está me afetando, eu faço um jejum de celular. Eu gosto também muito de ler, quando me deitei. Eu gosto de tocar guitarra. Então eu tento fazer algumas coisas na minha vida que vão me evitar. Então o que eu peço para vocês, assim, o que eu dou como conselho, sugestões. Primeiramente, hoje é inevitável a gente utilizar as redes sociais, mas assim, tente controlar o algoritmo do seu celular, porque o algoritmo ele funciona como o quê? Mais do mesmo. Se você vê um vídeo de futebol e você ficar 5 segundos ali, o algoritmo entendeu que você gosta daquilo ali, vai te mandar só aquilo. Então, quando você quer ver algo desejado, o que você faz? Tenta evitar, não tem interesse, tenta fazer esses tipos de coisa. Eu estou falando sobre portas de contaminação. Tenta evitar. Porque isso aqui é muito fácil de você se distrair. E principalmente quando você está com o espiritual meio que afetado. Veja bem, lembra que eu falei chamado de potestades? São demônios que eles atuam nesta área aqui, nesta região. Um demônio ele precisa de uma porta para entrar na sua vida? Não. Vem cá, por favor, novamente, desculpa, viu? O que acontece? Quando você está aqui, há um mundo espiritual em volta. Os demônios, eles
tem uma raiva imensa do cristão, porque vem com uma ameaça. Um demônio ele não precisa de uma porta, ele precisa de uma brecha. O que significa o nome potestade? Potestade vem da raiz de posse, poder, posse. Então, o que significa? Significa que Deus é amor, mas também Deus é justiça. Então, Ele fica sondando você, e às vezes Ele fica esperando uma brecha. E Vandinho vai lá e mente no negócio dele, faz algum pecado. Nessa hora o demônio vai lá e toma isso como posse. Opa, ele pecou, eu pego esse pecado e levo até as mansões celestiais e falo assim: chama Deus aí, o seu servo pecou, eu estou com uma posse aqui do pecado dele, peço permissão para tocar na vida dele. E Deus deixa, porque Deus é justo até com o diabo. Deus não pode passar por cima dos princípios dele. Então, às vezes, veja bem, um cristão, um demônio, ele não pode possuir um cristão. Ele não pode ser possesso. Nós não podemos ficar possuídos, porque o nosso corpo pertence a Cristo. Mas ele pode oprimir, ele pode fazer opressões. Então, quando ele toca exatamente em determinados pontos. Como que ele faz? Ele vê as fraquezas do Vandinho. O que ele é fraco? Se eu posso tocar nele, eu vou travar alguma coisa. Às vezes eu travo a vida financeira dele, às vezes eu travo outra coisa dele, eu vou travando. Isso que se chama uma opressão. Pode sentar. Então, a potestade ela funciona por meio de posses, ela está sempre ao seu redor, sempre esperando uma brecha.